Graças a Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos para a parte 22 da nossa série de mensagens, As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. E nós vamos para a parte 22. O título de nossa mensagem de hoje é A Vinda de Cristo para julgar a Babilônia. Isaías capítulo 13. A vinda de Cristo para julgar a Babilônia. Isaías capítulo 13. Isaías é um dos 4 profetas maiores, que incluem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 4 mais importantes profetas do Velho Testamento. Pelo menos assim são considerados. Isaías 13, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: peso da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do reboliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos de sua indignação, para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ira ardente. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo que se unir a ele cairá a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. E a Babilônia, ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos.
mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós temos nesta passagem uma visão do juízo de Deus contra a Babilônia. Existe uma visão do juízo de Deus contra a Babilônia. Ao longo dessa série, nós já vimos o juízo de Deus em diversos momentos. Nós vimos o juízo de Deus, a vinda de Cristo contra Sodoma e Gomorra. Nós vimos o juízo de Deus contra os egípcios. Nós vimos o juízo de Deus contra os cananeus. Nós vimos o juízo de Deus contra Israel nos primeiros capítulos de Isaías. E aqui nós vamos iniciar hoje um juízo de Deus contra mais um povo. Nesse caso, contra o império da Babilônia. Então, o verso 1, ele começa dizendo peso da Babilônia. Está vendo essa palavra peso aí? Palavra peso. O que significa a palavra peso? Peso indica, sempre que num profeta você lê peso, é uma profecia de juízo. Então, quando começa dizendo peso da Babilônia, peso do Egito, peso qualquer outro povo, é porque a visão é sobre um juízo de Deus contra aquele povo, aquela nação, aquele império, aquele reino, seja lá o que for. E é interessante perceber que Isaías viu este peso. Ou seja, Isaías ele está aqui escrevendo, mas a forma com que ele recebeu essa revelação foi por meio de uma visão. Então nós vamos ver que as diversas coisas aqui, parece que ele teve uma visão dessas coisas acontecendo. Você tem os profetas, eles recebiam suas revelações, muitas vezes somente por palavras audíveis, Deus falando, eles ouviam Deus falar audivelmente, mas muitas vezes eles viam as coisas. O profeta Daniel teve muitas visões, e aqui o profeta Isaías, ele viu esse juízo contra a Babilônia. Para a gente se contextualizar, a Babilônia, ele foi, na verdade, um dos maiores impérios do mundo antigo. E para a gente entender, vamos pensar no que é o império. O que significa a palavra império? Um império, ele não é um país, um império, ele não é uma nação. O que é o império? O império é quando um povo específico, ele tem domínio sobre várias nações, sobre vários outros povos. É isso que é o império. Então, quando a gente fala, por exemplo, vocês leram lá em Atos capítulo 16, agora há pouco, que quando o pessoal soube que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles sentiram temor, eles tiveram temor, né? Eles eram cidadãos romanos. E a pergunta é, Paulo era judeu ou ele era romano? Os dois, ele tinha dupla cidadania. Mas eles inicialmente acharam que era só judeu, se você ler. Quando eles souberam que Paulo também era romano, por que eles ficaram com medo? Porque havia o Império Romano. O Império Romano quer dizer que o povo romano, os cidadãos de Roma, eles dominavam sobre todos os outros povos. Então a capital Roma exercia domínio sobre outros países, sobre Israel. Israel era dominado por Roma. Macedônia, a gente acabou de ler ali sobre Macedônia, era dominado por Roma. Todos esses países, na África, na Europa, na Ásia, vários países eram dominados por Roma. Então, Império Romano. Então, a Babilônia era isso. Babilônia era a capital do império. E a Babilônia dominou muitos outros povos, muitas outras nações, inclusive Israel. Então, sempre que você lê sobre a Babilônia, você tem que pensar no império grandioso. Tinha a capital, Babilônia, que era um lugar muito lindo. Os historiadores dizem que era uma cidade muito, muito bonita. E essa cidade, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, ela dominou muitas nações, inclusive Israel, inclusive a Babilônia, destruiu o templo de Deus em Israel, lá no tempo de Jeremias e de Daniel, eles viveram isso. Então, a Babilônia era o grande império daquela época, era o grande reino daquela época,
E essa visão de Isaías, então, é uma visão em que ele vai profetizar a destruição daquilo que seria um reino glorioso e grandioso. Ele está dizendo que seria destruído, algo que para o povo que viu esse reino seria inacreditável. Imaginar um mundo sem a Babilônia. E esse nome Babilônia, se vocês lembram, vem lá do livro de Gênesis, Babel. Vocês lembram de Babel? Onde teve a Torre de Babel? Babilônia era naquele lugar. Ou seja, a Torre de Babel, aquela confusão toda, teve mais confusão depois. Teve mais tirania, autoritarismo depois, na Babilônia, que vem do nome Babel. Então, essa visão é uma visão do juízo de Deus contra a Babilônia. E dos versos 2 e 4, ninguém feche suas Bíblias. Dos versos 2 e 4, a visão de Isaías é de um exército se preparando para atacar a Babilônia. Então, na profecia, ele vai descrever a destruição da Babilônia, e a visão dele começa com uma visão dos exércitos se preparando. Então, quando ele diz, no verso 2, alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhe com a mão para que entrem pela porta dos nobres. Está vendo que ele fala dos nobres ali? Depois ele fala no verso 4, já houve a gritaria da multidão sobre os montes, como de muito povo, som do reboliço de reinos e nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Então aí ele está falando de um exército reunido, de nobres reunidos, de nações, quer dizer, são os exércitos dessas nações reunidas, e elas estão reunidas para atacar a Babilônia. Então a visão de Isaías, até dos versos 2 e do verso 4, é que haveria nações, povos, exércitos se preparando para atacar a Babilônia. Ele já está vendo isso acontecer. Naquele momento de Isaías ainda não estava acontecendo, mas ele já enxerga isso em uma visão. Os exércitos se preparando para atacar a Babilônia. Mas tem um detalhe adicional, tem um detalhe muito importante aqui. Esta guerra contra a Babilônia não deveria ser enxergada como um acontecimento aleatório no mundo. Olha só o que ele diz no verso 4. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Ou seja, esse exército que estaria se preparando para atacar a Babilônia, o Senhor estava por trás desse exército. O Senhor estava usando esse exército como instrumento para castigar a Babilônia. Ou seja, o castigo e a destruição da Babilônia precisa ser considerado aqui sob dois aspectos. Aspecto número 1, existia esses povos, essas nações, esses reinos que queriam destruir a Babilônia. Mas acima daquilo que o homem seria capaz de ver, ou seja, o homem veria. Tem exército, tem gente querendo destruir a Babilônia, isso é humanamente visível. Mas por trás dessas intenções humanas, havia um propósito do Senhor, ou seja, Deus queria destruir a Babilônia e ele utilizaria exércitos humanos, reis humanos, para que a Babilônia fosse destruída. E todos os acontecimentos do ser humano, da vida humana, são assim. Você pode analisar sob duas perspectivas. Você pode analisar sob a perspectiva do homem, mas além da perspectiva humana, você tem que entender que existe sempre um propósito de Deus, inclusive em coisas ruins. Quer ver? Lá no livro de Gênesis, vocês lembram que os irmãos do patriarca José eram terríveis, eram grandes pecadores, eram homens maus, e eles venderam o próprio irmão, para ser escravo no Egito. Eles não venderam diretamente para o Egito, venderam para outro povo, mas ele acabou chegando no Egito. Mas o ponto é que eles venderam o irmão à escravidão. Só que por trás daquela maldade, o próprio José entende depois que Deus tinha um propósito para a vida de José. Então Deus, ele não é o autor daquele mal,
mas ele usou aquele mal como instrumento para quê? Porque José se tornou governador e ele salvou o mundo da fome. Vocês lembram que o mundo passou por uma grande fome? José foi um instrumento, dentre das coisas, para salvar o mundo da fome. Então existia uma intenção humana, pessoas más, pessoas com má intenção, mas Deus tinha um plano por trás daquelas coisas. Deus tinha um propósito por trás daquelas coisas. E tudo na nossa vida é assim. A gente tem que saber que existem intenções e planejamentos humanos, mas que Deus ele pode usar até coisas ruins para o bem. Ele usou José, sendo escravo, mas ele exaltou José e salvou o mundo da fome e não morreu todo mundo de fome. Da mesma forma, existiam reinos que queriam atacar a Babilônia. Existiam exércitos que queriam destruir aquele império. Mas o Senhor estava por trás, não era só reino humano. O Senhor queria que a Babilônia fosse destruída. E a pergunta é, por que Deus queria que a Babilônia fosse destruída? Por que Deus pode desejar a destruição de qualquer povo, império ou nação? Como nós vamos ver ao longo dessa mensagem, o motivo é que Deus é amor. Nós vamos ver que Deus quer que alguns povos, reinos e impérios se destruam, que algumas coisas se acabem. Muitas coisas Deus quer que se acabe, porque Deus é amor. Como assim? Nós vamos ver ao longo dessa mensagem. Mas aqui eu quero que vocês entendam que no verso 5, depois de falar desse exército se preparando para atacar a Babilônia, no verso 5, vocês vão ver que existe uma vinda do Senhor em juízo. Olha só essa vinda do Senhor no juízo. Olha só, verso 5. Ó. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor. Então veja que aí já vem o Senhor. Mas eu quero que vocês observem que essa vinda do Senhor aí para julgar não é a sua vinda para julgar no fim do mundo. Existe aqui uma vinda do Senhor para julgar na história. E aí nós nunca podemos nos esquecer que o Senhor, ele não julgará somente no fim do mundo. O Senhor está sempre julgando, está sempre castigando pecados, está sempre exaltando os justos. Lembrando que julgamento não é só castigo na Bíblia. Julgamento também é exaltação. Um juiz humano, ele julga um caso, ele chega a um veredicto, e quem foi inocente, quem for justo, será exaltado. Julgamento não é só condenação. Então, se vocês lerem sobre o julgamento de Deus contra o Egito, mas quando Deus julgou, os israelitas que clamavam a Deus foram exaltados e foram libertos da escravidão. Então, julgamento é ruim, castigo para os rebeldes, para os soberbos, para os assassinos, para os mentirosos. Mas para os justos e fiéis é exaltação, nunca esqueçam disso. Mas aqui no verso 5, olha só que interessante, já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, quem é que está vindo? O Senhor. Então existe aqui uma vinda do Senhor para julgar a Babilônia. E tem mais, o Senhor ele não está vindo sozinho. Vem acompanhando o Senhor em sua vinda os instrumentos da sua indignação. O que quer dizer instrumentos da indignação? Quer dizer que o Senhor ele estava vindo para julgar a Babilônia, mas ele estava vindo acompanhado desse exército. Ele estava trazendo o exército para julgar a Babilônia. E aí ele vai dizer no verso 6, clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, etc. Verso 9, eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor
e ira ardente para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então veja que essa expressão aí nós já vimos aí muitas vezes nos sermões anteriores. Essa expressão, o dia do Senhor, não se refere a um dia literal, mas se refere a um tempo de juízo, de julgamento de Deus. Quando ele diz o dia do Senhor está perto, quer dizer que quando esses exércitos se reunissem, quando esses soldados se reunissem para atacar a Babilônia, o dia da destruição da Babilônia estaria perto. O dia do Senhor está perto. Então, o dia do Senhor na Bíblia, nós vimos lá em Isaías 2, Isaías 1, 2, 3, 4, nós vimos um dia do Senhor contra Israel. Lá foi contra Israel e se cumpriu no tempo do rei Acás. Aqui não é o mesmo dia do Senhor. Aqui é um outro dia do Senhor, porque aqui não é um juízo contra Israel. Aqui é um juízo contra a Babilônia. E veja que quando ele diz perto, o significado de perto é perto. Não é 3, 4, 5 mil anos depois. O dia do Senhor está perto, quer dizer, a Babilônia está, mediante esse exército, a Babilônia estaria prestes a ser destruídas. E aí ele descreve o medo das pessoas com a chegada desse exército. Mas veja que no verso 5, além do exército, existe a vinda do Senhor sobrenatural. E agora, olha só os versos 10. O verso 10. O verso 10, diz assim, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então, essa passagem aqui leva alguns a pensar que o texto está falando sobre o fim do mundo. Mas não está. Ele está falando sobre um juízo histórico, temporal, contra a Babilônia, que se cumpriria naquele tempo. O que é que significa as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz? O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá a sua luz. Isso daí, se vocês observarem, aparece em diversas partes da Bíblia, em diversos momentos da história bíblica, para descrever um juízo de Deus histórico contra algum povo, contra alguma nação. Então, essa descrição não aparece uma única vez. Quer ver? Vamos viajar aqui pela Bíblia. Abram em Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versos 21 a 23. Êxodo 10, verso 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para os céus, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então você vê que aí não está falando do fim do mundo. Está falando do fim do Egito, lá no tempo de Moisés, quando Deus enviou as 10 pragas. Lembra que Deus enviou as 10 pragas, destruiu o Egito para julgá-los por ter escravizado os israelitas. E o que aconteceu nesse juízo do Senhor contra o Egito? Por 3 dias ficou tudo escuro. Imagina você passar 3 dias com trevas, trevas, trevas por 3 dias. Bom, se ficaram 3 dias em trevas, o que significa? Significa que as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então, isso que é dito que aconteceria lá na Babilônia é o mesmo que já tinha acontecido no Egito. É que quando Deus julgou o Egito, não é que o mundo inteiro ficou em trevas, mas o Egito, que era a nação que naquele momento estava sendo julgado, ficou em trevas, ou seja, não teve sol para eles, ficou o sol trevas, ficou tudo em trevas. Você vai ver a mesma coisa em Amós capítulo 8. Amós
capítulo 8, livro do profeta Amós. A propósito, para quem não sabe, Amós, ele é um dos profetas mais importantes de todo o Velho Testamento, dado algumas profecias a respeito de Cristo. Mas Amós, capítulo 8, existe em Amós, capítulo 8, um juízo de Deus contra Israel. Contra Israel. Presta atenção, a partir do verso 1. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de fruto do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Então, essa profecia aqui é contra a Babilônia? Não. É contra o Egito? Não. É contra quem? Israel. Agora verso 3. Mas os cânticos do templo naquele dia. Olha essa expressão, naquele dia. É o dia do Senhor. Naquele dia. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Então ele está falando de um juízo contra Israel no templo. No templo, ou seja, o lugar da adoração seria julgado. Por quê? Por que Deus iria julgar dessa forma? Vamos continuar. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis na terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedermos dolosamente com balanças enganosas para comprarmos o pobre por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e para vendermos o refúgio do trigo, jurou o Senhor pela glória do Deus de Jacó, pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então preste atenção. O que estava acontecendo em Israel? Os necessitados, os pobres estavam sendo humilhados. E muitos deles estavam sendo não somente enganados no comércio corrupto, mas estavam sendo escravizados. No verso 6, quando ele fala, para comprarmos os pobres por dinheiro, comprarmos os pobres, não é comprarmos dos pobres. Ou seja, esses pobres que não tinham nada, estavam se aproveitando da situação para comprar eles e escravizá-los, para comprar o necessitado por um par de sapato. Ou seja, a pessoa falava, eu te dou esse par de sapato e eu compro essa pessoa aqui como escravo. Então, o comércio de escravo sem nem ter valor. Sem nem ter valor. Aí Deus diz que essas coisas que eles estavam fazendo, ele, o Senhor, não se esqueceria delas para sempre. Ou seja, eu nunca vou me esquecer do dia que vocês humilharam aqueles pobres que nos escravizaram por um par de sapato. Eu nunca vou me esquecer desse dia e por isso eu vou castigar. Então você vê que Deus castiga aqui por um motivo. Deus castiga por amor, sendo mais específico. Deus está vendo esses pobres necessitados sendo humilhados, sendo pisoteados, e aí Deus, ou ele permite que isso continue acontecendo, ou ele intervém e julga esses malfeitores. Então você vê que os juízos de Deus são por amor daqueles que eram vítimas das maldades dos homens. As vítimas das maldades, vamos parar para pensar, tem alguém aqui sendo humilhado. Ou alguém intervém, se essa pessoa não parar, se ela continuar, alguém tem que intervir para impedir ela de fazer. Então é isso que Deus faz, Deus intervém julgando os malfeitores para que eles parem de praticar as suas maldades. Por isso, então, que Deus não deseja que os malfeitores continuem praticando as suas maldades, e como eles não se arrependem, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam se arrepender e parar. Eles não se arrependem, Deus intervém julgando-os. E aí Deus fala que ele jurou que ele não se esquecer disso. Olha só que coisa, de certa forma, assustadora, né? Tem coisas que Deus diz, Deus vê a maldade
ele fala, eu nunca vou me esquecer dessa maldade, ou seja, vai ser punido eternamente por aquilo que Deus não vai esquecer. Olha só como que não se brinca com maldade. Veja que o texto deixa claro que não se brinca com fazer mal para os outros. Deus não somente diz, eu não vou me esquecer, ele jura. Veja que ele coloca uma cidade, eu juro que eu nunca vou me esquecer do que você fez com aquelas pessoas. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Mas continuando, Deus diz que ele iria julgar Israel, não diz? Aí olha só o que ele diz nos versos seguintes. Por causa disto, verso 8. Não se estremecerá a terra, ou seja, por causa dessas maldades que se praticam por aí, até hoje tem essas maldades acontecendo. Não se estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita. Agora, olha só o verso 9. E sucederá que, naquele dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha meio-dia e a terra se entenebrecerá no dia claro. Está vendo que é parecido? Só que aqui é na Babilônia? Não. Aqui é no Egito? Não. Então você vê que em 3 passagens diferentes você tem o mesmo fenômeno no céu. Do céu se escurecendo. No Egito, no tempo de Moisés, na Babilônia, Isaías 13, aqui é contra Israel. Vocês lembram o que aconteceu no dia em que Cristo foi crucificado? No dia em que Cristo foi crucificado em Israel, ao meio-dia, ficou tudo trevas. No dia da crucificação da paixão de Cristo. Então, esse é um sinal recorrente na Bíblia. É um sinal recorrente na Bíblia de que o Senhor estava prestes a julgar, ou estava julgando um povo e uma nação. Volte para Isaías 13. Eu quero te mostrar um detalhe aqui, ó. Vamos ler em Isaías 13 o verso 5 e depois nós vamos ler o verso 10. O verso 5 diz: já vem de uma terra remota, desde as extremidades do céu, o Senhor. Então tem aí a vinda do Senhor. E no verso 10, porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Lerei? Agora vamos para Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24, vamos ler o verso 29 ao 30, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Vocês estão percebendo que é parecido com Isaías 13? As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo. Viram aí? Então você tem, no verso 29, o sinal nos céus, e no verso 30, você tem a vinda do Filho do Homem para julgar. Você viu que você tem as mesmas características. Lá no Egito também, no tempo de Moisés, você teve as trevas, e no capítulo seguinte você teve a vinda do Senhor para julgar os egípcios. Mateus 24 e Isaías 13 estão falando do mesmo acontecimento? Resposta, não. Isaías 13 é o fim da Babilônia. Mateus 24 está falando da vinda do Senhor no Novo Testamento. Não são o mesmo acontecimento, porque a Babilônia foi destruída muitos séculos antes de Cristo. Mas existem elementos parecidos, é isso que vocês têm que perceber. Que você tem essas vindas do Senhor no Velho Testamento e elas têm coisas que são parecidas.
Por quê? Porque é o mesmo Senhor julgando. É o mesmo Senhor castigando e ele trazer os mesmos sinais. Para lembrar-se que é de forma parecida. Então, não é o mesmo acontecimento, mas é importante você perceber que tem coisas parecidas. Você não pode confundir. E achar, não, Isaías 13 tem a vinda do Senhor, tem o sinal no sol, na lua, as estrelas, então aqui é o fim do mundo. Está errado. É o fim da Babilônia. É a mesma coisa lá em Moisés. Volte mais uma vez lá para Êxodo capítulo 10. Então aqui, meus irmãos, eu estou ensinando vocês a lerem os profetas e entender. Ler os profetas e entender o que você está lendo. Olha só que coisa interessante em Êxodo capítulo 10. Eu li para vocês aí, Êxodo 10, versos 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Então aí tem trevas, né? Então o sol se escureceu, a lua não deu sua luz 3 dias. 3 dias. Agora pulem para o capítulo 11. Depois dessas trevas aí, capítulo 11, verso 4. Disse mais a Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Então, sinal nos céus. E depois o que aconteceu? O Senhor veio para julgar o Egito. Foi o fim do mundo? Não foi. Mas foi o fim daquele povo. Foi o fim daquela nação. Foi o fim daquele reino. E foi a libertação dos justos, para que os justos fossem livres. Vamos voltar para Isaías 13, então, com isso entendido. Então, o que Isaías 13 está descrevendo é um tempo futuro em que a Babilônia seria julgada. Ele diz no verso 11: visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba do tirano. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofir. O que quer dizer essa comparação com o ouro de Ofir aí? É o seguinte, ele está dizendo que haveria poucos homens porque seriam destruídos na guerra. Então ele está falando de uma guerra e seriam tão poucos os sobreviventes dessa guerra que seria mais raro do que ouro de Ofir. Alguém tem ouro de Ofir aqui na sua casa? Eu não tenho. Eu só tenho esse ouro aqui meio, não sei se é 100% ouro. Dizem para mim que é quando eu comprei. Mas ouro de Ofir é um ouro muito precioso, muito raro. Muito precioso. E quando essa guerra contra a Babilônia viesse, a maioria dos homens seriam destruídos, portanto, os homens seriam raros. Tem uma música aí que fala sobre você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Eu não sei porque que eles falam isso na música, não me pergunte. Mas eu não sou tão precioso assim não, gente. Mas falando sério, é importante entender a comparação que o profeta faz no contexto que ele faz. Você tem que prestar, porque o profeta está descrevendo algo, ele está argumentando. Preste atenção no que ele está dizendo para você entender a verdade que ele quer passar. Ele está dizendo que haveria uma guerra contra a Babilônia tão grande que os homens babilônicos seriam raros. E no resto do capítulo ele vai descrevendo a guerra. E aí eu quero lembrar o seguinte para vocês, meus irmãos. As profecias bíblicas, as profecias dos profetas bíblicos, elas são tão precisas, elas são tão corretas, que é impossível negar a veracidade da Escritura a partir dessas profecias. Essas profecias são tão precisas, todos os detalhes se cumprem com tanta precisão, que se você estudar cada profecia de Isaías, cada reino, o que ele diz que vai acontecer,
você vai ver que tudo aconteceu da forma que ele disse que aconteceu. De modo que nenhum estudante sério da Escritura pode negar que este homem era inspirado por Deus. Então é uma das questões, né? Se você tem dúvidas a respeito da Bíblia, uma das coisas que você precisa fazer é constatar que todas as profecias aconteceram da forma que eles disseram. Quer ver? Depois de falar sobre essa guerra, ele vai falar sobre os arcos, ele vai falar sobre as pessoas morrendo, né? A gente leu aí. Mas preste atenção no verso 19. E Babilônia, ornamento dos reinos, ou seja, aquela Babilônia que todo mundo exalta, aquela Babilônia que todo mundo acha que é demais, é incrível. A glória soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra. Olha o que ele está dizendo. A Babilônia vai ser como Sodoma e Gomorra. O que quer dizer que vai ser como Sodoma e Gomorra? Que não vai sobreviver, não vai sobrar nada, vai ser completamente destruído. Nunca mais será habitada. Olha só que detalhe enfático. Nunca mais será habitada. Ou seja, não é que ela vai ser destruída por uma época, depois volta, quer dizer que vai ser destruída a Babilônia para sempre, nunca mais vai ser habitada. E o que vai ficar lá? O que vai ficar lá? Vai ser um deserto abandonado. E a gente sabe que isso aconteceu. A gente sabe que isso aconteceu porque a Babilônia, ela fica numa região do Iraque. Então, se você viajar para o Iraque, vocês podem ir para a região que é a Babilônia. E hoje é isso aqui, é um deserto. Só tem escombros, você pode pesquisar no Google como que é a Babilônia hoje. Escombros, desertos, e ninguém mora lá. Ninguém mora na Babilônia por um motivo simples. Virou um deserto sem a possibilidade de moradia. Chega a mais de 50 graus, às vezes mais de 60 graus lá. Não tem como ninguém morar, porque Deus destruiu de tal forma que não tem como morar. Então, desde que a Babilônia foi destruída, é impossível morar lá. Virou um deserto. É o que ele diz aqui, ó, verso 20. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Alguns anos atrás, vocês lembram de Saddam Hussein? Saddam Hussein, ele botou na cabeça que ele ia reconstruir a Babilônia. Não conseguiu reconstruir nada. Ele morreu, mas antes de morrer, ele construiu um prédiozinho lá, mas não dava, porque ninguém queria ficar lá. É muito quente, é muito sem possibilidade de moradia. Mas ele queria, porque o Iraque, né? Ele queria que fosse grandiosa como a Babilônia. Mas não deu. Então, desde essa destruição, foi destruído. Meus irmãos, sempre que vocês lerem na Bíblia, qualquer profecia, você pode pesquisar, que você vai constatar que aquela profecia se cumpriu daquela maneira. Você lê a Bíblia, você já ouviu falar dos povos edomitas, né? Os povos edomitas na Bíblia, que eram descendentes de Esaú. Pergunta: você já ouviu falar dos edomitas hoje? Quem já ouviu falar de você já conheceu um judeu? Você já conheceu um árabe? Ele fala aqui dos árabes. Você já conheceu árabes? Quer dizer, não sei se você já conheceu, mas eles existem, né? Vocês sabem que eles existem. Você já conheceu romanos? Você lê sobre romanos na Bíblia e você sabe que existe Roma, tem os romanos lá. Você nunca conheceu sodomitas? Já conheceu alguém de Sodoma? Não, porque Deus destruiu completamente. Você já conheceu alguém de Edom? Também não, porque os edomitas foram destruídos completamente, como está nos livros dos profetas. Todos os povos que você vê a Bíblia dizendo que vai destruir completamente, realmente foi destruído. Sabe qual povo que Deus diz que nunca iria destruir completamente? Israel. Jeremias 31, Deus diz que nunca permitiria que Israel fosse destruído completamente. E você pode ver que é assim. Hitler tentou, os espanhóis tentaram, um monte de povo tentou destruir Israel, não consegue, continua lá Israel bombardeado, incrédulo, mas continua lá, porque Deus preserva. E com isso, vocês precisam aprender o que essa passagem ensina então para nós. O que esse juízo da Babilônia ensina para nós? Ensina, em primeiro lugar, que o que Deus diz, ele sempre cumpre. Em primeiro lugar, o que Deus diz, ele sempre cumpre. Então, ele falou que a Babilônia ia ser destruída e foi. Você pode viajar
Pode pesquisar. Saddam Hussein não queria que fosse assim, mas foi. É assim. Deus diz, ele cumpre. E aí a segunda coisa é: por mais poderoso que um homem possa ser, nós estamos falando aqui da Babilônia, que se tornou em seu tempo o maior império do mundo. Por mais poderoso que o império possa ser, que um homem possa ser, Nabucodonosor, rei da Babilônia, por mais poderoso que ele foi, nenhum reino, nenhum homem é mais poderoso do que o Senhor. E isso é o aspecto dessa profecia que deve nos causar temor. Porque se a Babilônia, um dos maiores reinos que já existiu na Terra, não pôde prevalecer contra o Senhor, quem é você para dizer que você vai prevalecer contra o Senhor? Então, quando você lê sobre a destruição da Babilônia, não é para você dizer assim, que informação histórica interessante. Estou lendo aqui sobre uma informação histórica. Realmente é uma informação histórica. Mas é também um aviso para nós, se nós tentarmos ser também contra o Senhor. Se a Babilônia não conseguiu vencer o Senhor, se o Império Romano não conseguiu vencer o Senhor, o Reino de Israel não conseguiu vencer o Senhor, por que nós cremos que nós vamos conseguir? Então, essas profecias de destruição das nações é um alerta contra todos os que se opõem ao Senhor. É um aviso. Este será o seu fim. Se você tentar lutar contra aquele que é o amor e o bem absoluto. Aquele que tenta lutar contra o bem será destruído em sua própria maldade. É isso que a destruição da Babilônia nos lembra também. Aquele que tentar criar um exército, faça-se a minha vontade. Faça-se o meu querer, não importa se não agrada o Senhor, faça-se o meu querer. A estes, o Senhor, ele mesmo juntará um exército para lutar. Ou seja, a queda da Babilônia perante o Senhor é uma lembrança que os exércitos do Senhor e o reino do Senhor, ele é invencível. O Senhor é invencível. E isso deve nos causar temor, mas também deve nos causar esperança. Em que sentido esperança? Porque se os maus não hão de vencer, se os malfeitores não hão de vencer, se os malfeitores hão de ser destruídos, se a Babilônia foi destruída, se o Egito foi destruído, se todos esses povos foram destruídos, quem é que não foi destruídos? Quem é que não foi destruídos? A China vai ser destruída também. A menos que eles se arrependam. Pelo menos os chineses que se estão contra o Senhor. Graças a Deus, muitos chineses são filhos de Deus também. Creem em Jesus. Esses não serão destruídos. Mas a pergunta, nós podemos fazer a mesma pergunta para os reinos que existem hoje. Isso é um aviso para o nosso próprio país. E a gente começa a ver que muitas vezes nós nos perdemos na nossa arrogância. E pensamos, não, os impérios do passado caíram. Os impérios do passado foram julgados. Mas nós estamos acima dessa possibilidade porque a nossa Constituição diz que a gente é laico. E aí Deus vai tolerar tudo quanto é tipo de maldade que acontece aqui. Pode fazer a maldade que for, porque a gente tem a nossa Constituição de 88. Pelo menos esses reinos aqui tinham um poder real, né? A gente às vezes é arrogante sem nem ter um poder real. Mas quem é que sobreviveu? Quem é que sobreviveu a esses juízos? Quem sobrevivia a esses juízos eram os justos. Quem sobreviveu ao juízo contra Sodoma? Ló. Nem a sua mulher sobreviveu porque ela era ímpia.
A mulher de Ló era ímpia. Ló sobreviveu. Quem sobreviveu ao juízo do Egito no tempo de Moisés? Os israelitas que clamaram ao Senhor. Quem sobreviveu a todos os momentos em que Deus castigou a Babilônia? Um deles foi o profeta Daniel. Vamos ler sobre o dia do juízo do Senhor contra a Babilônia. Daniel capítulo 4. Eu falei 4, na verdade é 5. Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, o rei Belsazar, só para contextualizar, era o rei da Babilônia, quando o Senhor julgou a Babilônia. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele os reis, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então veja bem, eles fizeram uma grande festa com muita bebedeira, e no auge da loucura, eles falam o seguinte: vai buscar os utensílios do templo do Senhor. Ou seja, se não bastasse serem loucos, idólatras e bêbados, eles queriam se embriagar com o copo, a taça que os sacerdotes no templo do Senhor usavam. Verso 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles, do templo da casa de Deus, e beberam neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, da prata, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra. Agora já estão louvando falsos deuses, já está todas essas mulheres aqui, já está muita bebedeira, e agora começaram a louvar falsos deuses com os utensílios, o copo, a taça do templo da casa do Senhor. Agora o negócio vai ficar feio. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, o homem está apavorado. Você não fica apavorado, não? Ele estava sentado lá, imagina a cena. Nessa farra toda aqui, manda buscar as coisas do templo do Senhor, seja louvado os deuses do ouro. Aí do nada ele vê uma mão. Só uma mão, não tinha ninguém ali. Só uma visão de uma mão. Parece cena de filme de terror, né? E a mão começou a escrever. E o homem, imagina ele, está batendo o joelho já está apavorado. Acordou. Verso 7. Agora ele vai dar um grito. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e tirará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então ele está apavorado, ele quer saber, porque a mão escreveu algo na parede. Ele quer saber o que está escrito. Ele está assustado. Aí manda chamar os astrólogos, manda chamar os feiticeiros, adivinhos, alguém que vai me revelar o que está acontecendo. Isso aqui parece até o Brasil. Mas chama todo mundo, né? Chama todo mundo, alguém vai dar a resposta. O brasileiro é assim. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas eu quero que vocês vejam que no meio desta confusão, alguém encontrou Daniel.
e falou: manda chamar o profeta Daniel, que é um profeta do Deus de Israel. Verso 13. Vamos lá para o verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então aí ele vai ser apresentado o que está escrito a Daniel. Aí Daniel vai revelar o mistério. Pulem para o verso 23. Quer dizer, verso 22. Olha só o que Daniel vai falar com o rei. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração. Você não foi humilde. Ainda que soubeste de tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Que tantos deuses são esses? Que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Você louvou tudo quanto é falso Deus, menos o Deus Criador dos céus e da terra. Então, dele foi enviado aquele que aquela parte da mão que escreveu este escrito. Ou seja, essa mão que você viu foi Deus que mandou. Este, pois, é o escrito que escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço. E proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Agora preste atenção. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo de idade 62 anos. Então, no mesmo dia, a Babilônia foi capturada. E veja que Dário, de qual povo ele era? Medo, tá vendo? Medo aí é um povo. Volte para Isaías 13. Quem é que Isaías 13 diz que destruiria a Babilônia? Olha o verso 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Foram os medos. Então você viu que o que está em Daniel 5 é o cumprimento de Isaías 13. E Daniel, o que aconteceu com Daniel? Ele foi morto? Ele foi destruído? Não. Ele continuou a reinar no novo reino. E ainda foi reconhecido lá como profeta, o cara que tinha profetizado aquele dia. Então, meus irmãos, com isso nós somos ensinados uma verdade ao longo de todas as profecias muito simples de entender. Que o Senhor recompensa os justos, tanto quanto ele castiga os maus. E no dia que você entender que o Senhor recompensa os justos, como Daniel, você vai ter mais coragem de agir com justiça nos dias mais difíceis. No dia em que você for tentado, no dia da sua angústia, em que você for tentado a murmurar, você tem que lembrar, eu não vou murmurar,
porque eu quero ser recompensado. Eu não vou murmurar, eu quero crer, eu quero ter fé, eu quero agir com fé, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que Tiago capítulo 1, ele diz que nós devemos nos alegrar com as provações. Ele diz, alegrem-se com as provações. Por que as provações são motivos de alegria? Porque as provações são oportunidades para ser recompensados. Quando na provação, no dia da angústia, você não invoca o nome do Senhor, você não age como Daniel, quando no dia da angústia você sucumbe, você está pedindo para não ser recompensado, para continuar dando voltas no deserto, para continuar por mais 40 anos dando voltas, porque quando você deveria ser fiel, você não foi. Essa é uma das grandes lições dessas passagens que falam sobre o juízo do Senhor. Vocês não lembram de Raabe? Vocês lembram que os cananeus eles foram destruídos. Mas teve uma mulher que não foi destruída. E por que ela não foi destruída? Porque ela creu no Senhor. Porque ela se posicionou, porque no dia da angústia, ela agiu com fé. Mas e se ela tivesse ficado ao lado dos cananeus? E se ela tivesse ficado ao lado das práticas dos cananeus? O que aconteceria com ela? Ela seria destruída juntos? O que aconteceria se Daniel tivesse se corrompido no palácio da Babilônia, como ele teve a oportunidade de se corromper? Daniel, desde o princípio, desde Nabucodonosor, ele teve a oportunidade de se corromper no palácio da Babilônia. Ele foi recompensado porque ele foi fiel. Então, as profecias bíblicas sobre o juízo do Senhor são um perpétuo lembrete, mas ao mesmo tempo um perpétuo incentivo para que busquemos ao Senhor, especialmente nos momentos mais difíceis, especialmente nos momentos de maior tentação, nos momentos em que a pressão está maior. É aí que você tem que mostrar a quem você serve. Não é no momento mais fácil. Você sabe que um dos grandes armas que tua mente tem para te manter no pecado é te convencer que no momento da tentação, da dificuldade, naquele momento você pode pecar. Que você tem a justificativa para pecar. No momento que você está chateado, você fala, não, deu tudo errado, agora eu posso sair murmurando, xingando todo o meu direito. É aí que você abriu mão da sua exaltação. No dia em que você sucumbiu, naquele dia, o Senhor estava te provando e você disse, não, Senhor, eu não quero passar na sua prova. Eu prefiro ser um tolo que vou continuar perambulando nesse deserto. Então continue no teu deserto, porque o Senhor não fez promessas para aqueles que lançam para trás as suas palavras. Não há promessas para aqueles que desprezam a sua lei. Aí se soar um aviso aterrorizante, que já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor, com os exércitos da sua indignação, e ele diz, clamai, ou seja, se posicione, clame, ore, antes que venha o dia do Senhor, que é o dia em que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E naquele dia, não haveria mais escape para o rei Belsazar. Ele foi morto naquela mesma noite. E a sua arrogância, a arrogância dos babilônicos, naquela noite foi punida. Mas o rei Daniel, o profeta Daniel,
Porque ele perseverou com o Senhor, ele foi exaltado. Ele foi glorificado. E todos os profetas. Vocês sabem que quando o rei Nabucodonosor, ele chegou em Jerusalém para destruir Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, pisou em Jerusalém para destruir Jerusalém, vocês sabem qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele mandou destruir tudo, tacar fogo, mas ele falou, a primeira coisa que ele fez, vai até a prisão, tira o profeta Jeremias de lá, porque eu, Nabucodonosor, vou destruir a cidade, mas eu vou proteger Jeremias, porque ele é um profeta de verdade. E assim que acontece com os justos, com os fiéis. Pode estar tudo se destruindo, pode estar tudo indo de mal a pior, mas o Senhor lembra do dia que você foi fiel. O Senhor lembra da sua fé, da sua perseverança. E naquele dia, Ele te guarda de todo mal. Que isso seja um incentivo para você perseverar no Senhor e não ser destruído com a Babilônia. A vinda do Senhor em juízo contra a Babilônia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por Jesus Cristo. Que nós, Senhor, como Daniel, venhamos ser encontrados fiéis no dia em que o Senhor se levantar para julgar. Que nós, como Daniel, venhamos ser encontrados como os fiéis no dia do Senhor. Que ainda que a Babilônia se caia ao nosso redor, que nós permaneçamos de pé. No dia em que Nabucodonosor chegou em Jerusalém, o profeta Jeremias foi poupado. No dia em que os exércitos de Josué chegaram, os espias de Josué chegaram em Jericó, Raabe foi poupada. No dia em que os anjos chegaram em Sodoma, Ló foi poupado. No dia em que Moisés libertou os israelitas da escravidão do Egito, o Egito foi julgado, o Egito foi condenado, o Egito foi destruído. Mas aqueles que clamaram pelo Senhor, estes foram poupados. Que nós venhamos entender que o nosso Deus é um Deus de amor. E por isso Ele pune o mal. E Ele salva aqueles que lhe são fiel. No nome de Cristo eu oro. Amém.